dever, que o dever é aquilo que você faz mesmo que ninguém esteja vendo. Dr. Herman, um benfeitor muito conhecido aqui no Movimento Espírita do Rio de Janeiro, ele disse certa vez para a gente que liberdade é fazer o que deve. E eu comecei a refletir sobre isso, porque quando você tem a liberdade de escolher o certo, nós que ainda lutamos com as nossas dificuldades de entendimento, dá aquela alegriazinha por dentro, né? Que ninguém te obriga a fazer o certo em determinado contexto. Porque se você fizer o errado que todo mundo faz, ninguém vai prestar atenção. Agora, quando tu faz o certo, a pessoa te olha como um ET, não é? Apesar que os benfeitores falam a Allan Kardec que é necessário, falava isso com a esposa vindo para cá, é necessário que o mal recrudesça para que sintamos falta do bem. Quando você toma conhecimento através do noticiário, que ele está estabelecido na palma da nossa mão, e você vê tanta notícia triste, conflituosa, tantas dores espalhadas pela ignorância de cada um de nós, então nós compreendemos que ainda estamos lutando muito no nosso íntimo para que alcancemos o tema da noite de hoje, que é felicidade, ou então nos mantermos na infelicidade. Porque o nosso conceito de felicidade ainda está atrelado invariavelmente à satisfação dos nossos desejos. Lembrando mais uma vez que a grande maioria dos espíritos que habitam um plano de prova e expiação são espíritos que pertencem à terceira classe do Livro dos Espíritos, a partir da pergunta 100, onde Kardec coloca os espíritos impuros. Característica dos espíritos impuros: predominância da matéria sobre o espírito. E tendência ao mal, a prática do mal. E nós temos que estabelecer que a prática do mal, ela está inserida num contexto que aonde não exista o bem, é o mal. Porque diz de benfeitores que não basta não fazer o mal, é imperioso fazer o bem, porque não fazer o bem já é o mal. Então, esses conceitos de bem, de mal, de felicidade ou de infelicidade estão atrelados invariavelmente ao meu entendimento acerca da minha tarefa, uma vez encarnado num plano de prova e expiação. Nós estamos caminhando numa jornada aonde estamos nos descortinando, nos reconhecendo. Falam os benfeitores a Kardec, e Emmanuel repete isso na introdução do nosso lar, que a grande novidade para a gente, quando... Eles sabem que vão morrer? Não, igual que eu pergunto antes, que a pessoa não sabe, né? Tem dúvida, eu falo, vai morrer sim, tem jeito não. Tá? Daqui a 100 anos, falar 100 anos que tem jovem, né? Para dar uma esperança. Nenhum de nós estaremos na matéria. Mas a grande novidade da morte ou do desencarne, porque Emmanuel falou uma vez que morrer é invariável, está dentro da nossa fatalidade, né? Kardec pergunta aos espíritos se nós somos regidos por uma fatalidade, e os espíritos dizem que sim. Em relação à vida material, nascer e morrer. O único jeito que tem que sair... Gente, olha só, ser abduzido não rola, tá? Não rola, né? Ser, como fala, ser... Nossos irmãos protestantes falam que vão ser arrebatados. Vai, em espírito. A matéria vai ou para o forninho ou para a terra. Não tem outro meio, sabe? Porque a nossa condição física não se estabelece num plano espiritual. Sabe? Não dá para rolar. Então, os benfeitores falam que se nós ainda temos o conceito de que o meu entendimento é de que a morte... Me perdoa, eu não vim aqui para poder agradar, eu vim para tentar esclarecer, né? Mas que vai morrer, vai virar anjo, não tem nuvem para todo mundo ficar sentando, tocando cítara. Não tem, sabe? Não dá. E primeiro tem que ficar gordinho, né? O anjo tem que ser, né, bem rechonchudozinho, bochecha rosa, não faz o meu tipo,
ser assim. Então, quando eu desencarnar, a grande novidade vai ser eu estar frente a frente com a minha consciência. Essa é a encrenca. Gosto de lembrar de uma passagem do Evangelho onde Jesus nos relata, nos orienta: reconcilia-te com teu irmão enquanto está a caminho com ele, para que ele não te denuncie o juiz não te apresente ao ministro da Justiça e este não te encerre na prisão, aonde haverá choro e ranger de dentes. Todo caso de uma briguinha boba, não é? Não gostei do teu cabelo, pronto, acabou, arrumou encrenca. Mas essa reconciliação é um aspecto de que você troque a opção de impaciência pela opção da caridade. Porque ninguém vai ser igual a mim, graças a Deus. Então, temos que ter um convívio extremamente compatível com aquilo que o Evangelho me propõe, porque é Jesus que dá a regra para a gente, sabe? Os meus discípulos serão conhecidos por muito... Ô, palavrinha danada de difícil. Porque amar é aceitar o outro do jeito que o outro é. Tá? Mas voltemos à mensagem do Mestre de reconciliar com o teu irmão enquanto está a caminho com ele, para que ele não te denuncie o juiz. Quem é o juiz? Pararam para pensar? É a consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, todos nós, quando saímos da condição, através do processo de evolução de princípio espiritual, para espírito, princípio inteligente do universo, criado simples e ignorante, naquela época já existia o chip da lei de Deus, Deus colocou na gente. Então, todos nós temos a lei de Deus no nosso íntimo, independente do processo de progresso moral e intelectual. Temos. Então, o juiz é a consciência. Beleza. Emmanuel fala para a gente que a consciência é um juiz incorruptível. Dói, não tem jeitinho, né? É ou deixa de sabe? A consciência trabalha assim. Você comete um erro, joga um papel no chão. Ninguém viu, Maria Angélica também não viu, mas você viu. E você fala assim, gente, pouca vergonha, já tem um entendimento, não é? Custa pegar aquele bendito daquele papel, botar no bolso, ou levo para casa ou jogo numa lixeira pública que tenha. Então, se você fala assim, pô, estou insatisfeito, por quê? Pô, joguei um papel no chão, para de besteira. Tem gente aí desviando milhões, cara. Tu vai preocupado com um papel, mas eu não posso desviar milhões. Eu posso tomar conta do meu papel, que está na minha mão, e que eu joguei no chão. Isso é a consciência gritando para a gente as nossas responsabilidades mediante o entendimento que já temos. Beleza, o juiz é a consciência. E o ministro da Justiça, quem é? E agora? Não é Deus, não. Não é Deus, não. Se fosse Deus, a gente estava bem, porque Ele é infinitamente amoroso, não é? E misericordioso. O ministro da Justiça é uma lei criada por Deus, que é a lei de causa e efeito. Vá, proceda como entender, mas irás receber como fizer por merecer. É a lei. Evidentemente que se a minha opção da prática das minhas ações está investida pelo meu interesse pessoal, ou então que eu estabeleci que a minha felicidade é eu conquistar determinada situação, mesmo que traga prejuízo para alguém, então a lei de causa e efeito diz que eu irei sofrer as consequências daquilo que eu fiz por merecer. Então, o ministro da Justiça é a lei de causa e efeito, e ela é imutável, porque é uma lei divina. Ela é imutável por quê? Porque Deus é rígido? Não, porque é perfeita. É uma lei perfeita. Existem alternativas para que essa lei não se cumpra ipsilítere. Aí existe. Emmanuel fala para nós. Emmanuel nos alerta que todo o bem que eu fizer, ele será meu advogado em qualquer circunstância. Então, por uma questão
de segurança íntima, porque eu vou errar, evidentemente. Então, na oportunidade, eu faço o bem, para que eu tenha um advogado bem ativo. Então, o juiz é minha consciência, o ministro da Justiça é a lei de causa e efeito. E qual é a prisão? A reencarnação. E nós sabemos, cada um dentro da sua possibilidade, que tem oportunidade que a gente chore e range os dentes. Dificuldades que nós enfrentamos na nossa caminhada, que muitas das vezes é comum a gente estar numa situação que a gente não encontra uma solução próxima. E se não tivermos um conceito de moral cristã, entramos no desespero. Entramos no desespero. Porque não existe ainda um dorsímetro, um equipamento que possa medir a intensidade da dor, porque ela é subjetiva e pessoal, intransferível. Quem de nós, pais, avós, quando viu o filho, o neto com febre altíssima, não fez uma prece sincera a Jesus pedindo que aquela febre passe para a gente? E não conseguimos. Então, a dor é um processo que nós teremos que enfrentar porque ela é niveladora. A dor visita a casa do pobre, do rico, do bonito, do feio, do homem, da mulher, do alto, do baixo, do branco, do negro, na mesma intensidade. Na mesma intensidade. Então, se eu não me reconciliar, olha como é que Jesus é extremamente amoroso, a proposta é a mais fácil. Se eu não reconciliar com meu irmão, eu vou ter o meu juiz íntimo a me questionar. Se ainda assim não foi suficiente para eu modificar a minha conduta, eu vou ter a ação do ministro da Justiça, que é a lei de causa e efeito. Ainda assim eu tive dificuldade de entendimento, André. Me resta, então, a encarnação num plano de prova e expiação. Ah, Evaldo, mas um plano de prova e expiação, então é para a gente sofrer? Não. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Por mais que eu não entenda esse sofrimento opcional, porque quando você está com uma dor de qualquer origem, é muito complicado você se equilibrar a ponto de não sofrer pela dor. Gosto de contar uma história, né? O André lembrou que a nossa casa leva o nome do Chico, que o Chico estava deitadinho lá na cama dele, e eu não sei, eu sempre falo isso, as pessoas se assustam, mas o Chico, ele tinha duas esposas. Tinha duas esposas. Ainda arrumou uma amante. O mineiro era arretado, aquele jeitinho dele caladinho, né? E ele estava deitado lá na cama, gemendo lá, e Emmanuel chegou e falou: Chico, o que houve, Chico? Que você está assim, todo gemedeiro aí? Ah, seu Emmanuel, as meninas resolveram brigar. Aí, seu Emmanuel, que menina, Chico? As meninas, seu Jean. A angina e o glaucoma. Aí, eu não satisfeito, seu Emmanuel, arrumei um amante também briguenta, a hérnia de disco. O ciático hoje está ruim para o meu lado. Elas estão discutindo, uma querendo chamar mais atenção do que a outra. Aí Emmanuel falou assim: enquanto você aí está gemendo, Conceição e Lia estão lá sem ter o que comer há 3 dias. Mas você, afinal de contas, a tua dor tem que ser maior do que a de todo mundo. O seu problema tem que estar na frente de todos. É, Chico. Embora o Senhor Jesus nos orienta que nós devemos praticar a caridade como ato contínuo da nossa vida. Mas, no seu caso, não, Chico, você está com dor. Ele, claro, fica difícil, né? Ficar deitado depois de uma dessa, não dá? Porque ele sabia quem era Conceição e Lia. Lia era neta de Conceição, tinha em torno de 46 anos, Lia. Lia, quando nasceu, fruto de um deslize de comportamento da filha de Lia, de Conceição, e Lia, quando nasceu, foi caracterizada como um pequeno monstrengo, porque ela tinha um dorso virado, que ela não conseguia olhar o chão, se enxergasse, porque era cega, surda e muda.
E o Chico a chamava de meu doce saca-rolha, porque era toda tortinha. E Conceição, quando Lia nasceu, a mãe de Lia, vendo aquela situação dolorosa daquele espírito, daquela criança, ameaçou jogar a criança pela janela, tamanho horror que teve. E Conceição evitou, pegou a criança, enrolou nos panos e fugiu, lá do interior de Goiás. E foi parar em Uberaba, na comunidade do Pássaro Preto, que é uma comunidade extremamente carente que existia à época. E ela lá, abrigada, vivia literalmente da caridade alheia. Não tinha como ela sair para trabalhar por causa de Lia, que exigia um cuidado permanente. E Lia já estava com mais de 45 anos. E Conceição, não tendo como pedir ajuda, socorro, restava a ela aguardar o momento do desencarne. Quando Emmanuel fala isso para Chico, Chico levanta, prepara o farnel, um local onde bota alimentação, né, que tem muita gente nova, que danado de farnel é esse, né? Hoje é um isopor, né? A gente leva para a festa, para a casa do André, para poder pegar, né, André, a rebarba lá. Mas, ele tinha que andar cerca de 45 minutos, lembre-se, com a dor da angina, do glaucoma e da hérnia de disco. A irmã dele falou assim, onde tu vai essa hora, Chico? Ele, minha filha, eu vou ali levar um lanchinho para umas pessoas que estão precisando. Mas tu estava gemendo agora? Tava, não estou mais. E saiu andando, ela falou, vou contigo, está tarde, andar 45 minutos, não tinha Uber não, sabe? Era na Aviação Canela mesmo, que chamava antigamente, né? E quando chegou à porta do barraco de Conceição, o Chico bateu palma. Conceição! Ô, Conceição, é Chico! Aí ela falou, com aquela voz fraquinha, foi Nosso Senhor Jesus Cristo que mandou você, Chico. Estou eu e Lia aqui à míngua, faz 3 dias. Nem uma colher de fubá eu tenho para fazer um mingau para ela. Ele falou, mas veio a ajuda, Conceição. Ela falou, parece até que é Natal, não é, Chico? Que você é Nosso Senhor Jesus Cristo vindo visitar nós pobres. Chico entrou, abriu lá o farnel, o arroz, um pedaço de frango, um pedacinho de angu, porque ninguém é de ferro, né? Conceição pegou lá a moringa com água, Chico preparando o prato, ela falou assim, dá para a Lia primeiro, que ela está mais fraquinha que eu. Eu espero. Se não sobrar para mim, não tem problema. É coisa de mãe e de vó, né? Que a gente não consegue compreender muito isso. E aí, o Chico falou, deixa que eu alimento Conceição, a Lia, e você, Conceição, cuida de você. E a Lia, como tinha essa dificuldade do tronco, ela tinha também a boquinha torta, então babava muito. Aí era uma colherzinha de comida na boca e uma babinha com arroz escorrendo. O Chico pegava o lenço, limpava, cheio de carinho. Quando ele acabou de dar comida para Lia, Lia ficou tão fraca que dormiu. Começou a suar de fraqueza, né? E adormeceu. Conceição olhou para ele e falou assim, olha, Chico, eu tinha certeza que Nossa Senhora ia amparar nós. Que está na hora de nós partir, não, Chico. Ainda tem muita coisa para ajustar aqui nessa terra de meu Deus. Conceição era feliz num conceito que ela tinha do amparo da espiritualidade, sabe? E que ela não tinha zero oportunidade de conforto. Não que o conforto esteja errado, é absurdo pensar isso. A doutrina espírita tem como norma, e nós temos essa preocupação realmente, de que a doutrina não demoniza dinheiro, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. A doutrina entende que a oportunidade financeira é o meio pelo qual você, além de proporcionar um bem-estar para você, também se preocupar, como o André falou aqui, inúmeras necessidades que o SEMA tem de auxiliar aqueles que são menos favorecidos. Mas é obrigado? Não. Não. A proposta de Jesus é sempre um convite. Se quiseres vir após mim, se quiseres.
Negue a ti mesmo, aí que está a encrenca. Negar a nós mesmos é muito difícil. Por quê? Porque eu quero até ajudar, desde que seja do meu jeito, sabe? Na hora que eu estabeleço e nas condições que eu quero. Não, mas a casa tem uma orgânica de trabalho e tem que se adaptar. Muda. Muda. Eu quero ajudar. Eu quero trabalhar pelo bem, né? Que quem trabalha pelo bem não impõe condições. Quem trabalha pelo bem, a exemplo da história que eu contei, levanta e vai atender, servir. Então, esse conceito de felicidade que nós aprendemos, que a doutrina nos estabelece, primeiro, Kardec questiona se o homem pode almejar ter uma felicidade completa na Terra. Em outro momento do Livro dos Espíritos, os benfeitores falam, aliás, no Evangelho segundo o Espiritismo, os benfeitores falam: vede o que está escrito, a felicidade não é desse mundo. Está lá no livro de Eclesiastes, na primeira revelação. A felicidade não é desse mundo. Por quê? Porque o nosso conceito de felicidade ainda não está de acordo com a questão da evolução moral. Apenas num plano de prova e expiação, nós usamos às vezes uma expressão de que eu vou ser feliz a qualquer custo. E depois a gente não tem condições de suportar esse a qualquer custo. Emmanuel tem uma página falando sobre o reino dos céus. Ele diz que a felicidade para um esquimó é o iglu dele cheio de peixe. A felicidade para o malfeitor são as oportunidades que ele tem de agir na prática do mal, usurpando o bem do próximo. A felicidade dos santos é ser útil ao semelhante. Não sei se aqui muitos trabalham nas obras sociais da casa ou em qualquer atividade de promoção social espírita. Mas, se não, experimenta sair na ronda da quentinha. Experimenta. Na ronda do cobertor. De você chegar 2 horas da manhã, embaixo lá da ponte lá da Barra, e você vê um grupo de irmãos juntos, porque um aquece o outro, porque não tem cobertor para todo mundo, e você chega e oferece o cobertor, ele olha para você com um olhar diferenciado que você nunca mais vai esquecer. Sabe? Porque o nosso conceito de felicidade tem que estar atrelado, não é no receber, mas não dá. A oportunidade que você tem de atender uma necessidade. Você, vê só, já passamos às vezes por essa situação. Um amigo de muito tempo, amiga, te liga completamente desarvorado em função de uma dificuldade, de uma doença, e você escuta ela pacientemente. E no final ela fala assim: foi tão bom conversar com você. Essa alegria, sabe, íntima que a gente tem, que é pouco, eu reconheço que é pouco, mas a gente só tem condições de fazer pouco, gente. Não dá para querer fazer muito. Eu vou acabar com a fome no planeta. Ah, tá bom. Nosso Senhor Jesus Cristo não estava preocupado de acabar com a fome, estava preocupado de acabar com a ignorância. Pedro estava no pátio de Anás, antes da negação. Jesus preso, ele olha pela grade do calabouço de Anás e vê Jesus já com a coroa de espinho, recebendo chicotada. E Pedro pensa: como o homem é mau contigo, Senhor. Jesus recebe aquele pensamento de Pedro, endereça a ele um olhar e responde também pela via da intuição: Pedro, o homem não é mau, é ignorante. A questão é eu fazer essa diferença entre a maldade e a ignorância. Porque a maldade, ela é a ausência do bem. Se ela é a ausência do bem, eu estou trilhando o caminho da ignorância, porque eu ainda não compreendo a necessidade da prática do bem. Eu ainda tenho muita dificuldade de entender a prática do bem. Porque Kardec questiona: mas, poxa, não, a gente vê aí, né, tem alguns com tanto e tantos sem nada.
Esses que não têm nada, eles não são infelizes. E os benfeitores falam, são. Mas eles contam com a oportunidade daqueles poucos que têm muito atender às suas necessidades básicas. Mas o que Evaldo fala? Ah, não. O cara está fazendo malabares no sinal, eu nem vou abrir o vidro do meu carro, vou dar um trocado para ele para quê? Para ele poder comprar droga? Jesus nos alerta. Não julgueis para não seres julgados. Na mesma medida que julgar o teu semelhante, tu serás julgado. Doutor Adolfo Bezerra de Menezes, ainda encarnado, saindo da sede da FEB, à época na Rua da Assembleia, que é a sede da FEB ali na Avenida Passos 30, doutor Bezerra não conheceu o encarnado, porque ela é de 1910. Doutor Bezerra desencarna em 1900. Uma noite fria, doutor Bezerra desce a escada, conversando com Luiz Saião, com Augusto Elias, com Bittencourt Sampaio. Nisso vem um irmão, de roupa bem simples, sem chapéu, já denotava a origem dele de poucos recursos financeiros, um olhar muito triste, se aproxima do grupo e fala: meus senhores, gostaria que perdoasse a minha falta de respeito, de abordar 4 senhores tão distintos, mas sou pai de família. Saí de manhã, deixei meus 3 filhos e minha esposa sem uma côdea de pão para se alimentar. A esposa com uma febre pertinaz, andei o dia todo e nada consegui. Rua da Assembleia, e ele morava no Morro da Mangueira, lá no Maracanã. Gostaria de implorar a caridade dos senhores, pelo menos um tostão, para eu comprar uma cuia de fubá para fazer para os meus filhos e para minha esposa. Um tal de catar bolso para cá. Doutor Bezerra tinha muito bolso e pouco dinheiro, né? Nunca sobrava, ele nunca tinha dinheiro. Lembra da história de ter dado o anel, né, para poder aviar uma receita? Era uma realidade dele, era uma realidade. E os outros também, sem nenhum trocado. Doutor Bezerra só tinha um bilhete do bonde, que era puxado a burro, que ele morava na Tijuca, então, lá da centro da cidade até a Tijuca, era uma caminhada muito puxada, e o bilhete também não ia servir de nada para o homem, que ele não ia conseguir vender. Doutor Bezerra, compadecido, olhou para ele nos olhos e falou assim: meu filho, de material eu nada tenho para te dar, nada. Não tenho um tostão no bolso. Mas, em nome de Maria Santíssima, eu te dou um abraço. E quando você chegar em casa, confiante no amparo de Maria, dê também um abraço na esposa e nos filhos, que Nossa Senhora há de prover o necessário para a tua família. O homem acanhado, porque não era isso que ele esperava, mas seguiu adiante. 4 meses depois, os 4 na mesma posição, descendo após uma reunião na Federação Espírita Brasileira, eis que vem um homem de andar altivo, bem ereto, uma roupa bem talhada, e olha para o doutor Bezerra e fala: vim lhe devolver o que o senhor me deu. Doutor Bezerra falou: não. Olha só o ensinamento do doutor Bezerra. Se eu te dei, não é mais meu. Eu te dei. O que você fez ou vai fazer com que eu te dou não é mais responsabilidade minha. Quando eu vi isso, eu dou um trocadinho no sinal. Quando alguém faz malabares, está vendendo um doce, porque ele está trabalhando. Entende? Porque se ele chegasse com um caco de vidro, já passaram por isso? Um caco de vidro, ou então um canivete, eu não ia dar. Sob pressão, mas ia dar. Ali eu dei por espontânea vontade o trocado que eu pudesse dar, que estivesse disponível para dar. Até, apesar que tem vendedor que aceita Pix, né? Eu escutei, achei maior barato isso, o rapaz vendendo aqui na Avenida das Américas. Falei: pô, meu filho, eu não tenho trocado. Não, senhor, aceito Pix.
Aceita o Pix. Aí virou uma plaquetinha que ele tinha um QR Code do Pix dele. Achei bonito, pela inteligência, né? Eu acabei comprando a balinha dele. Então, aí o doutor Bezerra falou para ele, se eu te dei, não é mais meu, é seu, faça bom uso. Ele falou assim, não, doutor, o senhor não há de lembrar de mim, eu compreendo, mas há 4 meses atrás aconteceu essa situação. Saindo daqui, depois do seu abraço, em nome de Maria, eu chegando próximo da onde eu moro, tem o seu Manel. Um português tem uma venda que tem de tudo. Antigamente era Venda ou Empório o nome, né? E tinha de tudo mesmo lá para vender. E ele estava lavando o salão. E eu perguntei a ele se ele não deixaria eu lavar em troca de 1 quilo de fubá para levar para minha mulher, para meus filhos. Ele olhou para mim, meio desconfiado. Queres mesmo trabalhares, opa? Quero, não, preciso. Então entra. Você não vai lavar aqui, não, deixa que eu lavo. Vai lá atrás no depósito, arruma lá aquela bagunça. Se arrumar direitinho, eu te dou o que você pediu. E o homem foi para lá, feliz da vida, que ele estava andando desde 6 horas da manhã sem comer nada, sabe? Sem comer nada. Mas a oportunidade de levar 1 quilo de fubá para casa era imperdível. E ele arrumou, passou coisas de 1h30, quando o seu Manel foi lá no depósito, tudo bem organizado, sabe? Ele pegou um pedaço de caixote de madeira e escreveu farinha, arroz, feijão com um pedaço de carvão, bem organizado. E seu Manel falou, melhor do que eu? Não, vai lá, vamos lá que eu separei lá o que você me pediu. Quando o homem chegou no salão, tinha um caixote com fubá, arroz, feijão, banha, carne seca, até um pedaço de tocinho. E ele falou assim, não, eu só pedi um quilo de fubá. Aí seu Manel falou assim, meu filho, quando eu acordei hoje de manhã, eu escutei Nossa Senhora falar comigo que você tem que ajudar alguém hoje. E eu estava fechando e não ajudei ninguém. Tu chegou em nome de Nossa Senhora. Então leva. E se tu quer trabalhar mesmo, amanhã tu esteja aqui 6 horas da manhã que você vai trabalhar comigo. Quando ele chegou em casa, as crianças dormindo, e quando a esposa viu ele chegar com um caixote, imagina a choradeira que não foi, não é? Acordou as crianças e todo mundo feliz da vida, mas ele falou, antes de qualquer coisa, eu vou dar aquilo que o moço mandou dar para todas vocês, que é um abraço em nome de Nossa Senhora. A felicidade é assim, sabe? A gente encontra a felicidade em coisas simples. Coisas simples. Eu não sei, porque eu não tive nessa existência a oportunidade de sair do Brasil em viagem. Mas eu acredito, se eu pudesse ir na Itália da minha avó, na Espanha do meu avô, ou levar a esposa para ver a Torre Eiffel em Paris, eu também ficaria feliz. Não é que isso seja dispensável, não. Seja recriminador, não, não é. Não é. Só que eu não posso condicionar a minha caminhada na Terra apenas a conquistas materiais, porque lembra que eu falei que todo mundo vai morrer? E vai levar o quê para a espiritualidade? O que você é, não o que você tem. É o que você construiu no teu íntimo, aquilo que vai ser objeto da tua felicidade como um conjunto de ações, sabe? Lembra André Luiz? Perguntou a Lísias, mas tantos amigos e familiares meus que já retornaram, outros estão na matéria, ninguém pediu por mim, fez prece por mim? Lísias fala assim, André, você deu ao longo da sua vida acadêmica 3.000 consultas grátis. E André baixou o olho, porque nenhuma delas foi pelo prazer de atender ao necessitado, foi atender o pedido de alguém, né? 3.000 consultas grátis. Dessas 3.000, 15 pessoas nunca esqueceram de você. E sempre nas suas preces, pedem a Jesus e a Deus por você. Então, o conceito de felicidade está estabelecido no bem que você faz ao outro, num sorriso que você acende nos lábios de alguém, uma lágrima que você seca. Você pode até, através de um ato de bondade, de carinho, de afeto, vai derramar lágrima também, mas é de agradecimento. Sabe?
A proposta de Maria Angélica é de que nós passemos a olharmos-nos como irmãos, não como solucionador de problemas de ordem material, porque não é essa a finalidade. Não como solucionadores de problemas espirituais, porque só dá quem tem para dar. Nós estamos abrigados no lar de Maria Angélica porque ela tem um papo direto lá com o nosso Senhor Jesus Cristo. E ela entende a necessidade da nossa reformulação de conduta, dos nossos valores começarem a sofrer modificações, para que eu alcance, como os Espíritos dizem, a felicidade relativa ao plano que eu estou habitando. O menino apresenta aquela placa com uma alegria, né? 5 minutos. Uma alegria. Lá na Barra, a mesma coisa. Ela fica assim. Aprende, ó, fica assim. É brincadeira, meu filho, não liga não. Porque nós temos que ter, num contexto de nós, espíritos imortais, que a felicidade ela tem que estar atrelada, invariavelmente, ao que você é. Sabe? É o que você é. Ah, Evaldo, mas fulano, chegaram para Chico e falaram assim, Chico, fulano não gosta de você. Aonde ele vai falar mal de você? Aí o Chico falou assim, é triste, né, meu filho? É triste. Alguém se dedicar à ação de falar mal de alguém. Mas eu ficaria muito mais triste se eu falasse mal dele. Sabe? O conceito de felicidade está atrelado invariavelmente à consciência tranquila que eu falei lá no início. Sabe? É onde vai estar a justificativa ou não das minhas atitudes. Kardec pergunta, já que a felicidade não é desse plano, podemos ao menos almejar a felicidade relativa? Sim, dizem os Espíritos, bastando para isso cumprir a lei de Deus na sua totalidade. Qual é a lei de Deus na sua totalidade que Jesus nos ensinou? Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, e ao próximo como a ti mesmo. E o amor ao próximo ainda não é um atributo do Espírito num plano de prova e expiação. Não vou falar toda, mas lembra da parábola do bom samaritano? Lembra? Jesus fala assim, vindo para Jerusalém, um samaritano, que olhou o homem caído e foi tocado de compaixão. Que nós possamos, pelo menos, permitir que Maria Angélica toque o nosso coração de compaixão para ajudar alguém. Porque eu ainda sou distante desse sentimento de compaixão, de misericórdia. A gente é racional, muitas das vezes, e perde a oportunidade de ter momentos de felicidade. Mas, com a ajuda da espiritualidade que nos ampara, que nos abriga, é possível. É possível. Sabe por quê? Porque fazer o bem nos faz bem. Graças a Deus. E após esse estudo tão esclarecedor, que nos traz tanta luz no caminhar da nossa jornada, iremos passar para o segundo momento da nossa reunião, que é o momento do passe. Lembrando que esse momento é um momento só nosso, deixando para a prece final pedir pelos nossos entes queridos, amigos encarnados e desencarnados. E eu peço assim aos médios da nossa casa que se posicionem para o passe. Possamos mantermos o pensamento elevado, sentindo a presença da espiritualidade amiga, tratando a cada um de nós, elevando as sintonias, as nossas vibrações, sentindo as bênçãos que serão derramadas a cada um aqui presente.
que os médiuns ligados aos seus mentores e recebendo as bênçãos do alto possam iniciar o passe. Graças a Deus.